dando continuidade ao vídeo anterior sobre o campeonato, eu quero falar um pouco sobre a visão que norteia o programa de Jiu-Jitsu Educacional, que é o programa que a gente usa, desenvolvido por nós na nossa academia, através da nossa experiência nos diferentes continentes e na tradição familiar, que até hoje, né, trouxe a gente até aqui no Jiu-Jitsu Educacional, né, as crianças no Jiu-Jitsu. A gente recebe a partir dos 4 anos de idade, mas no trabalho com atividades recreativas e educação física nas escolas, com crianças desde 2 anos de idade, que acompanha o desenvolvimento ali, a educação infantil. Hoje eu trabalho também com pré-adolescentes e adolescentes no ensino médio. Então é uma experiência incrível, eu amo a educação física, gosto muito de pesquisar, de me aprofundar e de observar as diferentes ciências que estudam, pesquisam o desenvolvimento humano. Cada indivíduo tem a sua forma e o seu tempo de desenvolver. Mas também essas diferentes áreas entendem que alguns sinais e alguns movimentos, isso são conhecidos como marcos motores, que nos ajudam a compreender e acompanhar se esse desenvolvimento está acontecendo de maneira saudável, de maneira plena. E a gente começa a olhar lá para trás, desde o nascimento, que é a nossa visão. A gente entende que o programa só pode ser aplicado e desenvolvido de forma eficiente se a gente buscar compreender essas diferentes fases, esses diferentes estágios do desenvolvimento, para a gente poder programar, né, cronogramar, fazer uma progressão, montar o nosso programa, desenvolver ele através dessa progressão de desenvolvimento humano. Desde o nascimento a gente pode observar que a primeira fase são os reflexos primitivos. São reflexos como o de Moro, esse que você bota o bebezinho aqui de barriga para cima e que finge que ele vai cair, ele abre os braços, toma um sustinho. Um reflexo de sucção, de apreensão palmar, apreensão plantar, que é com os pés. A gente já pode ali observar, diagnosticar, detectar se os bebês reagem de forma saudável. E também esses reflexos, vale lembrar que eles não devem ser repetidos, eles não devem ser feitos por nós, eles devem ser feitos acompanhados de um profissional, um fisioterapeuta, entre outros que podem acompanhar esse desenvolvimento e esse trabalho. Mas os pais, os responsáveis, não devem ficar tentando estimular, principalmente repetitivamente, porque trazem desconforto para o bebê e eles expressam esses reflexos justamente tentando se estabilizar. Esses estímulos, né, desestabilizam eles, então eles buscam se estabilizar. Depois dessa fase, a gente pode observar os movimentos rudimentares, que são aqueles de virar de decúbito dorsal para decúbito lateral, virar de barriga para baixo na cama. Depois de um tempo, eles começam a, depois de virar de barriga para baixo, querer engatinhar, usar as mãos também. Então as percepções sensoriais, motoras, começam a se desenvolver. Então conseguem segurar na nossa mão usando a apreensão palmar e levantar, ficar de pé. E cada um desenvolve no seu tempo e da sua forma. Isso é muito importante entender e ressaltar. Então eles começam a desenvolver a força para sustentar o corpo de pé. Depois de um tempinho também, eles já passam para a fase, como eu falei, das habilidades motoras fundamentais, que já é caminhar, que seria já desenvolver o sentar, o agachar ou levantar com mais facilidade, não ter muitos problemas para se levantar do chão, correr. Aí você começa a estimular já na educação física e você começa a atividade recreativa, você começa a puxar muitos saltos, corrida, brincadeiras, jogos que estimulam esses movimentos e é só continuar dando o devido suporte. Depois dessas habilidades motoras fundamentais, um aluno que já desenvolveu tudo isso e não tem problemas, aí tem os diferentes movimentos, as diferentes habilidades, capacidades, como de arremessar, chutar, todas elas sem muita precisão, porque o normal é que a criança desenvolva diferentes habilidades, mas que elas sejam todas aprendidas de forma básica. A gente pode alcançar, elas podem chegar no que é conhecido como
a fase das habilidades motoras especializadas, que é quando você, depois de uma criança que aprendeu a chutar a bola, mesmo que ela chute torto, não tem o controle, igual você detecta que ela gosta de futebol, você bota numa escolinha. Então ela vai aprender movimentos mais especializados. Claro, o lazer, o prazer ainda tem foco, né? Ainda tem lugar na prática dessa criança, mas sua pretensão, ou muitas vezes dos seus pais, com o intuito de ajudar, de dar suporte, porque ele já gosta do futebol e demonstra isso, é especializar seus movimentos. Então ele começa a fazer zigue-zague para condução de bola no futebol, começa a aprender a chutar com mais precisão, e depois de um tempo ele começa a aprender o que é domínio, né? O que é drible, o que é passe longo, curto. E isso acontece em todas as áreas, porque depois que a criança demonstra e a gente detecta algum potencial, pelo gosto ou pela forma com que ela desenvolve aquilo ali, pela forma hábil, a gente entende que ela gosta daquilo ali, ela demonstra gostar. A criança sempre vai dar sinais do que gosta e do que não gosta. E aí você começa a incentivar, estimular, e ela muitas vezes desenvolve aquilo ali da melhor forma. Então são por causa das habilidades motoras especializadas. É essa fase que representa esse condicionamento a fazer melhor, ter objetivos mais, vamos dizer assim, mais pretensiosos, de ver uma criança de 6 anos fazendo um zigue-zague, um elástico. Então isso é legal entender. Como no jiu-jitsu, a criança vem aprendendo a partir dos 4 anos, um ozotogari como um rascunho, a mão não está tão bem posicionada, a perna muitas vezes não está tão rígida, né? E com o tempo ela vai aplicando cada vez melhor. E você pode até detalhar para ela muitas coisas, mas a criança dos 4 a 6 anos ela tem pouca capacidade de absorção, de assimilar detalhes. Então se entende que sempre deve ser divertido, sempre deve ser estimulada a prática, e que a partir dessa idade, com 5, 6 anos, você vê que ela já amadurece um pouquinho, já consegue absorver melhor os detalhes, e daquele rascunho que você deu, você pode começar a refinar, a lapidar. E esse foco nosso, ele compreende que os reflexos primitivos, os movimentos rudimentares, as habilidades motoras fundamentais, as habilidades motoras especializadas, a compreensão desses diferentes estágios é fundamental à proposta do nosso trabalho. As diferentes áreas explicam, tem a pedagogia, a psicopedagogia, a psicomotricidade. A gente tem como disciplina na educação física